Ronda, Espanha é o paraíso para casais fugitivos? Sim, Ronda, na Espanha, é muitas vezes considerada um paraíso para casais, incluindo aqueles que procuram fugir. Aninhada na zona rural da Andaluzia, Ronda é uma cidade pitoresca com vistas deslumbrantes, charmosas ruas de paralelepípedos e uma atmosfera romântica. Aqui estão algumas razões pelas quais Ronda é um destino popular para casais. 1. Cenário deslumbrante. Ronda é famosa por sua localização dramática à beira do penhasco, com a ponte Puente Nuevo atravessando o desfiladeiro Eutágio. As vistas da ravina e da paisagem circundante são mágicas, tornando um cenário perfeito para uma escapadela romântica. 2. Atmosfera romântica. O charme histórico da cidade, com seus prédios caiados de branco, varandas cheias de flores e praças tranquilas, cria uma vibração íntima e romântica. 3. Privacidade. Embora Ronda seja um destino turístico popular, seu tamanho e layout permitem momentos de privacidade, especialmente se você explorar os arredores ou visitar durante a baixa temporada. 4. Experiências únicas. Os casais podem desfrutar de atividades como passeios a cavalo pelo campo, degustação de vinhos em vinhedos próximos ou jantar em restaurantes românticos com vista para o desfiladeiro. 5. Menos lotado do que outros destinos. Em comparação com algumas das cidades ou praias mais movimentadas da Espanha, Ronda oferece um ambiente mais tranquilo e isolado, ideal para casais que procuram solidão. 6. Locais simbólicos. A Puente Nuevo e o desfiladeiro abaixo são frequentemente vistos como locais simbólicos para novos começos, tornando os locais populares para casais que celebram o amor ou iniciam um novo capítulo juntos. Se você está pensando em fugir em Ronda, é uma boa ideia planejar com antecedência, pois a cidade pode ficar movimentada durante a alta temporada turística. Além disso, certifique-se de que o local escolhido para quaisquer cerimônias ou celebrações privadas seja permitido e respeite os regulamentos locais. Agora, deixe-me apresentar Ronda a você em detalhes. Ronda é um município da Espanha pertencente à província de Málaga, na comunidade autônoma da Andaluzia. Sua população é de cerca de 35 mil habitantes. Ronda é conhecida por sua localização à beira do penhasco e um desfiladeiro profundo que carrega o rio Guadalevin e divide a cidade. É uma das cidades e vilas que estão incluídas no Parque Nacional Sierra de las Nieves. História. Ao redor da cidade estão restos de assentamentos pré-históricos que datam do Neolítico, incluindo a arte rupestre de Cueva de la Pileta. Os lugares de Arunda e Assinipo mencionados por Plínio têm sido tradicionalmente identificados com a atual Ronda. No século V d.C., Ronda foi conquistada pelos suevos, liderados por Reshila, sendo reconquistada no século seguinte pelo Império Romano do Oriente, sob cujo governo Assinipo foi abandonado. Mais tarde, o rei visigodo Leovigildo capturou a cidade. Ronda fez parte do reino visigodo até 713, quando caiu nas mãos das tropas omíadas, que a chamaram de Isalrunda, Castelo de Runda, e a tornaram a capital da província de Tacuruna. Foi a cidade natal do polímata Abbas ibn Firnas, 810-887, um inventor, engenheiro, suposto aviador, químico, médico, poeta muçulmano e músico andaluz. Após a desintegração do Califado de Córdoba, Ronda tornou-se a capital de um pequeno reino governado pelos berberes Banu Ifram, a Tiara de Ronda. Durante este período, Ronda ganhou a maior parte de sua herança arquitetônica islâmica. Em 1065, Ronda foi conquistada pela Tiara de Sevilha liderada por Abi II al-Mu'tadid. Tanto o poeta Abu al-Bakr ar-Rundi, de 1204 a 1285, quanto o estudioso Sufi ibn Abi al-Rundi, de 1333 a 1390, nasceram em Ronda. Até então parte do reino nascida de Granada, Ronda foi tomada pela coroa de Castela em 1485. A cidade recebeu um fuero copiando de Sevilha. 3. Após a conquista cristã, foi adotada uma política que favorecia o assentamento de cristãos nas cidades, deixando as maiorias muçulmanas nas comunidades rurais, configurando um equilíbrio de 70% a 30% entre mudéjares e colonos cristãos na serrania de Ronda. No início do século XVI, uma série de decretos decretou que os mudéjares da coroa de Castela deveriam sair ou se converter. A prática da taquia era, no entanto, comum entre os convertidos do Islã, mouriscos, e a continuidade cultural e religiosa prevalecia na área até a revolta de Alpujarras.
5. Após a decisão de 1570 de reassentar os chamados moriscos de Passes, mouriscos não envolvidos na revolta, para longe do reino de Granada e as ações fatídicas das milícias cristãs municipais lideradas por Antônio de Luna S., envolvendo roubo e escravização, a comunidade mourisco até então pacífica na serrania de Ronda se radicalizou. 6. Os mouriscos se envolveram em guerrilha e banditismo, aproveitando seu conhecimento superior da área. No início do século XIX, a invasão napoleônica e a subsequente guerra peninsular causaram sofrimento em Ronda, cujos habitantes foram reduzidos de 15.600 para 5.000 em 3 anos. A área de Ronda tornou-se a base primeiro de guerrilheiros, depois de numerosos bandidos, cujos feitos inspiraram artistas como Washington Irving, Prosper Mérimée e Gustave Doré. No século XIX, a economia de Ronda era baseada em atividades agrícolas. Em 1918, a cidade foi sede da Assembleia de Ronda, na qual foram desenhados a bandeira, o brasão e o hino da Andaluzia. A família Romero de Ronda, de Francisco, nascido em 1698, a seu filho Juan, a seu famoso neto Pedro, que morreu em 1839, desempenhou um papel principal no desenvolvimento das touradas espanholas modernas. Em uma família responsável por inovações como o uso da capa, ou muleta, e uma espada especialmente projetada para matar, Pedro em particular transformou as touradas em uma arte e uma habilidade por si só, e não simplesmente um preâmbulo palhaço e machista para o abate do touro. Ronda foi fortemente afetada pela Guerra Civil Espanhola, que levou à imigração e ao despovoamento. Citação necessária à cena do capítulo 10 de Por Quem os Sinos Dobram, de Hemingway, descrevendo a execução em 1936 de simpatizantes fascistas em uma vila, fictícia, que são jogados de um penhasco, é considerada modelada em eventos reais da época em Ronda. Geografia. Ronda está situada em uma área montanhosa a cerca de 750 metros, 2.460 pés, acima do nível médio do mar. O relevo interior é suave e inclui áreas de pastagens e áreas de cultivo de produtos hortícolas e cereais. 10. O rio Guadalupe atravessa a cidade, dividindo-a em duas e esculpindo o íngreme cânion Eutágio, com mais de 100 metros de profundidade, acima do qual a cidade se empoleira. O abeto espanhol é endêmico das montanhas ao redor de Ronda. Principais pontos turísticos. 3 pontes atravessam o cânion do Tejo. Poente Romano, Ponte Romana, também conhecida como Poente Árabe, Ponte Árabe, pois a fundação é romana e foi reconstruída acima no período árabe, Poente Viejo, também conhecida como Poente San Miguel, e Poente Nuevo, Nova Ponte. O termo Nuevo é uma espécie de equívoco, já que a construção desta ponte começou em 1751 e levou até 1793 para ser concluída. A Poente Nuevo é a mais alta das pontes, elevando-se 120 metros, 390 pés, acima do fundo do cânion. A antiga prefeitura, que fica ao lado da Poente Nuevo, é o local de um parador e tem vista para o cânion do Tejo. A corrida goiesca é uma tourada que acontece uma vez por ano em Ronda, na Plaza de Touros de Ronda, a praça de touros mais antiga da Espanha. Foi construído em 1784 em estilo neoclássico pelo arquiteto José Martín de Aldeluela, que também projetou a Poente Nuevo. Os banhos árabes, parcialmente intactos são encontrados abaixo da cidade, ao lado da Poente Árabe, também conhecida como Poente Romano, e datam dos séculos XIII e XIV. Eles podem ser visitados, mas não são mais usados como banhos. Os banhos árabes costumavam cumprir a função de purificar os visitantes que vinham à cidade de Ronda. São os banhos árabes mais bem preservados. A Plaza del Socorro é o centro político moderno de Ronda. Foi aqui que Blas Infante mostrou a bandeira e o brasão da Andaluzia pela primeira vez em 1918. A Igreja Paroquial de Socorro, Parroquia de Nuestra Senhora del Socorro, só foi construída em 1956. O edifício conhecido como Cassino e Círculo de Artistas, Sociedade de Artistas, está localizado no lado norte da Plaza del Socorro de Ronda. O Palácio do Marquês de Salvaterra abre irregularmente como um pequeno museu de arte e artefatos renascentistas. O palácio é uma renovação do século XVIII de um edifício do século XVI que foi presenteado à família de Dom Vasco Martim de Salvaterra pelos reis católicos quando redistribuíram os despojos da Reconquista.
Em 1994, Madonna obteve uma permissão para filmar dentro do palácio para o videoclipe de Take a Bow. Apesar do nome, a Casa del Rei Moro nunca foi a casa de um rei mouro. Foi construído no século XVIII, quando a Espanha mourisca já era uma memória distante. Seus jardins mouriscos são ainda mais recentes, tendo sido projetados pelo paisagista francês Jean-Claude Forestier em 1912. A casa incorpora uma relíquia genuína e importante da era mourisca de Ronda, a chamada Mina de Água, um conjunto de degraus até o rio esculpidos na parede do penhasco. A serrania de Ronda está repleta de pueblos blancos acessíveis de carro. A localização da cidade de Ronda oferece vistas sobre as montanhas da serrania de Ronda. Influência cultural. Os artistas americanos Ernest Hemingway e Orson Welles passavam os verões em Ronda como residentes de meio período do bairro antigo de Ronda, chamado La Ciudad. Ambos escreveram sobre a beleza de Ronda e as famosas tradições tauromáquicas. Suas contas coletivas contribuíram para a popularidade de Ronda ao longo do tempo. Nas primeiras décadas do século XX, o famoso poeta alemão Rainer Maria Rilke passou longos períodos em Ronda, incluindo 3 meses no Hotel Reina Vitória, construído em 1906, entre dezembro de 1912 e fevereiro de 1913. Seu quarto permanece até hoje como ele o deixou, um mini-museu de Rilkeana. De acordo com a publicidade do hotel, Rilke escreveu, embora provavelmente não em espanhol, ele busca de pobres hoje partes la ciudad sonada, y ao fim lá ele encontrou um Ronda e não há nada mais inspirado em hispana que ester ciudad salvage y montanera. O romance de Hemingway Por Quem os Sinos Dobram descreve a execução de simpatizantes nacionalistas no início da Guerra Civil Espanhola. Os republicanos assassinam os nacionalistas jogando-os de penhascos em uma vila andaluza, e Hemingway supostamente baseou o relato em assassinatos ocorridos em Ronda, nos penhascos de Eutágio. Orson Welles disse que se inspirou em suas frequentes viagens à Espanha e Ronda, por exemplo, seu filme inacabado sobre Dom Quixote. Depois que ele morreu em 1985, suas cinzas foram enterradas em um poço na propriedade rural de seu amigo, o toureiro aposentado Antônio Ordóñez. O livro Daniel Deronda, do escritor inglês George Eliot, conta a história de um judeu espanhol criado como inglês. Existiam algumas especulações de que os ancestrais de Eliot haviam vivido em Ronda antes da expulsão dos judeus da Espanha em 1492. No mundo da moda, o estilista italiano Giorgio Armani desenhou especialmente o traje de tourada chamado o goiesco para o famoso toureiro Caetano Rivera Ordóñez por ocasião da corrida goiesca que aconteceu em 6 de setembro de 2009, em Ronda. O traje de luzes de Caetano era no estilo goiaesco, composto por uma jaqueta, calças e capa em cetim tecnológico. As 3 peças foram bordadas com lantejoulas, pequenas pedras brilhantes e linha, todas combinando com a cor do tecido de fundo. Ronda foi usada como cenário para o mercado de flores no filme de animação de 2017 Ferdinand. Transporte. Ronda é acessível por rodovias, autovia 374, e por trem de Algeciras e de Córdoba. Um trem direto de Madrid para Ronda opera 2 vezes por dia. A ferrovia de via única entre Ronda e Algeciras foi construída entre 1890 e 1892 pela Algeciras Gibraltar Railway Company. Isso permitiu que os oficiais militares britânicos escapassem do calor do verão de Gibraltar. A ferrovia foi construída por James Morrison, um engenheiro, em parceria com Alexander Henderson, primeiro Barão Farindon, um financista. A estação de Ronda foi inaugurada em 1892. Depois de visitar Ronda, peguei o ônibus Renfe e passei 2 horas e 15 minutos chegando à La Linea de La Concepción, na Espanha, que me custou apenas US $15. No dia seguinte, visitei Gibraltar, o território britânico.
Lot of fashion store. Boutiques. Lot of boutiques. Boutique. Jewelry.